Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Emmanuel vem comentar na lição 9 do livro Caminho, Verdade e Vida, reuniões cristãs. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar da mente humana, a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça, inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem um doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto no cenáculo de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Vamos lá, bastante coisa para a gente comentar nesse estudo aqui de hoje, né? O estudo de hoje, em primeiro lugar, vale a observação de que o Evangelho de João é o evangelho mais completo dos quatro e é o único que fala sobre o período que Jesus esteve com os discípulos, esteve aqui na Terra após a sua crucificação. E é claro que você, fazendo uma leitura imparcial, desapaixonada, livre dos dogmas, como o Emmanuel fala aqui no final da lição de hoje, você vai ver que Jesus aparecia em espírito, não mais agora em corpo físico. Tanto que muitas das vezes ele nem foi nem notado, algumas das vezes, como mais notadamente a vez que Tomé, né? Tomé queria tocá-lo, ele falou: não, me toca ainda não, que eu não estou pronto. Ele fez aquele fenômeno de materialização mesmo, apareceu para ser tocado e depois desapareceu logo em seguida. Mas ele estava estabelecendo um intercâmbio que Emmanuel faz questão de lembrar que na lei de Moisés, não só no livro de Deuteronômio, porque foram escritos 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Né? No livro de Levítico também já tinha uma proibição de comunicação com os mortos, com os espíritos. Por quê? Porque, como acontece nos dias de hoje, infelizmente, ainda tem muita gente que procura intercâmbio espiritual para desejos inferiores. Essa aqui é a ideia. Ele quer saber se vai arrumar emprego amanhã, se a mulher está traindo ou não, quem vai ser o campeão do campeonato de futebol. Quer fazer perguntas frívolas. E é claro, vai encontrar espírito para responder esse tipo de pergunta, porque o mundo espiritual está aí, é um reflexo do mundo material. Tem um monte de espírito querendo brincar também, espírito leviano, espírito que responde a qualquer coisa sem menor responsabilidade. Só que no caso de Moisés ainda era mais grave, porque as pessoas utilizavam os oráculos na Grécia, no Egito e até em Roma também. O que acontecia? As pessoas procuravam a comunicação espiritual para pegar uma orientação qualquer, né, de, por exemplo, militares pediam uma orientação, tomavam o caminho errado, a tropa morria. Então chegou um momento que Moisés falou: a partir de agora basta, se eu pegar alguém se comunicando com o espírito, esse está condenado à morte. Mas a gente faz uma observação aqui, né, para efeito de estudo, que quando ele fez isso, todos os profetas do Velho Testamento, com exceção de Elias e Enoque, foram perseguidos e mortos. Todos eles, sem exceção. É questão de estudo. Elias e Enoque, as escrituras apenas dizem que eles foram arrebatados. Não falam como é que foi a morte física deles. Só falam que eles foram arrebatados. Mas todos os outros têm lá a notícia lá. Eles foram perseguidos por quê?
porque estavam contrariando a lei de Moisés, de se comunicar com os mortos. Outra coisa, Jesus, na sentença de Jesus, se a gente procurar historicamente, hoje isso é fácil encontrar aí pela internet, também diz que Jesus havia sido condenado por se comunicar com espíritos também, contrariando a lei de Moisés, o que já havia sido feito várias outras vezes, mas notadamente naquele capítulo que Jesus sobe o monte e está escrito no Evangelho Transfiguração, chega lá em cima e ele vê nada mais nada menos que Elias e que Moisés, ambos já haviam desencarnado há muito tempo. É claro que ele viu ali espiritualmente, né? E quando ele vai descer o monte, ele vira para os três, para Pedro, Tiago e João, fala: não comenta com ninguém que vocês viram por aqui. Porque se comentar, seria motivo para Jesus ser perseguido e morto antes do tempo também, né? Mas depois, nesse período, depois da crucificação, Jesus aparece em espírito para vários dos discípulos, em vários momentos diferentes. A gente sabe que o dia do Pentecoste, então, é um dia que aquele que quiser condenar qualquer comunicação espiritual, é o dia do Pentecoste. O dia do Pentecoste mostrou para que serve a mediunidade. Que a mediunidade que não servir para esclarecimento dos homens, como foi no dia do Pentecoste, ela está condenada à sua responsabilidade dos atos que aconteceram. Mediunidade só serve para isso, para dar prova da imortalidade da alma e para esclarecimento dos homens, a começar por nós mesmos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Médiuns, em vários momentos para a gente. Então, quem estiver utilizando a mediunidade de outra maneira, vai responder pela maneira com que estiver utilizando, porque esses dons não são dados por Deus para simples deleite, nem para brincadeira de ninguém. Mas é claro que a gente, ao longo da nossa experiência, a gente acaba brincando, abusando em alguns momentos, até aprender qual é a destinação correta e tomar o caminho correto. Mas o que ele vem falar aqui pra gente, vem falar de um momento em que, olha só, o João está falando que chegada a tarde, daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas da casa, com medo dos judeus, estava todo mundo, os discípulos com medo dos judeus, Jesus e Espírito chegou no meio deles e falou: a paz seja convosco. Todos ouviram, todos desfrutaram daquele convívio com Jesus. E eles vêm falando aqui pra gente que a família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria a ser um doce alimento das reuniões cariosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. E ele vem falar que até hoje isso acontece, né? Tanto na Igreja Católica, como no Templo Protestante, como nos centros espíritas. Ele faz uma crítica aqui no final, que nos centros espíritas, a princípio, a gente estaria livre de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. É claro que esse livro aqui foi escrito há quase 80 anos, 70 e poucos anos atrás. Hoje a gente encontra, sim, em alguns centros espíritas, ainda muitos reflexos de dogmatismo, de sacerdócio organizado também. Então ele vem dizer naquele momento, ali na década de 40, que ainda bem que a gente aqui, pelo menos, né, a gente fazendo as nossas reuniões, a gente não está se prendendo a alguns dogmas. Um dogma, por exemplo, esse dogma, a proibição da comunicação espiritual vale até hoje. Moisés condenou até a morte, né? Você vê, além de todos os profetas, e até mesmo, em certa parte, a morte de Cristo também. É claro que a morte de Cristo, a sentença, vamos pensar assim como tribunal. Quem sentenciou Jesus na época, sentenciou por achar que ele era um revolucionário, que estava influenciando demais o povo, que poderia a qualquer momento voltar o povo contra o poder local. Né? Que na verdade essa coisa de dizer que ele também se comunicava com o Espírito foi só para poder incrementar mais a sentença e dizer que justificar o que é injustificável. Estava, na verdade, sacrificando uma pessoa pura, o espírito mais puro que esteve aqui na Terra e que é o governador do nosso planeta. Né? A gente tem que começar a pensar dessa maneira. Mas a gente sabe que tem os prejuízos do dogmatismo em alguns lugares. O que eu estou falando? O que é esse dogmatismo? Você não pode se comunicar com os espíritos. Então vai deixar de ter intercâmbio? Não vai deixar de ter, mas o intercâmbio vai ser unicamente mental. E eles vão dizer com muito carinho, a gente tem que respeitar, eles vão dizer: eu fui influenciado pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que me disse, ou foi a Deus que me disse pessoalmente, mas na verdade foi um intercâmbio espiritual que aconteceu, não através de uma outra pessoa, ou então, como eu vejo acontecer algumas vezes, né, falar foi através do pastor. O pastor pode, ele pode ser o médium intermediário ali, né, mas o intercâmbio está acontecendo. Esse intercâmbio sempre aconteceu, sempre vai acontecer. É chegado os tempos das escrituras de que
as línguas de fogo estariam sobre a cabeça de todos nós e vamos desfrutar dessas reuniões enquanto a gente puder. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.